Olá pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal em debate, gênero e relações internacionais. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito para vocês sobre paradiplomacia, o que significa esse conceito, já que a gente está aí falando bastante sobre a atuação dos governos estaduais, principalmente, em busca de insumos e também angariar a vacina contra o Covid para realizar o processo de imunização nas suas regiões. Bom, pessoal, paradiplomacia é um conceito que aparece ali por volta dos anos 70 e 80 pelo cientista político basco Panayotis Soldatos, que tenta trazer justamente esse conceito para falar a respeito da atuação dessas entidades, desses entes subnacionais, que seriam cidades, governos estaduais, em outros países também chamados de departamentos, condados, províncias ou cantões, como na Suíça, que vão estar realizando uma diplomacia paralela, uma diplomacia externa que nem sempre representaria, né, um interesse ou atuação do ente federal, do ente central. Esse é um conceito bastante simples, mas que foi importante justamente porque vai acontecer justamente naquele período um aprofundamento, né, desse contexto no ambiente internacional, até pelo fato da globalização, da interdependência econômica, pelo próprio aumento da circulação de pessoas, né, e mercadorias pelo mundo, e isso vai justamente ser muito perceptível dentro das relações internacionais, que essas regiões, né, subnacionais, que estão presas dentro de uma soberania, dentro de um contexto político de um determinado país, mas que elas vão estar realizando sim, né, essas atuações internacionais pela própria certa possibilidade da federação. Isso já começa a acontecer no ambiente internacional ali por volta da Segunda Guerra Mundial, principalmente de cidades e regiões de países ricos, de países desenvolvidos que vinham fazer essas atuações nos países em desenvolvimento, que buscavam justamente essas regiões, né, também, a busca de um maior crescimento e melhora dessa situação. Mas nos dias de hoje, né, isso é realmente algo que acontece não só de regiões de países ricos, como também de regiões de países em desenvolvimento. E aí o que é importante, que esse conceito é um conceito que, né, mostra aí dentro das relações internacionais algo bastante significativo, mas um conceito um pouco simples até. Esse conceito, né, sobre paradiplomacia, ele é melhor aprofundado por um outro cientista político, o Cornado Pietro, que vai falar justamente que essas regiões, essas entidades subnacionais, como eu mesmo falei, são exemplos, né, de paradiplomacia dessas regiões subnacionais, de contatos formais ou de contatos informais, de relações permanentes e relações também provisórias. Contatos permanentes dessas regiões seria, por exemplo, cidades irmãs, que são caracterizados por decretos. Então, a cidade de Curitiba, existe uma formalização de uma parceria com a cidade de Coimbra. Então, isso é algo permanente, mas também pode ser algo provisório, um caráter ad hoc. Então, a cidade de Salvador realizar uma cooperação na área de tecnologia com um outro país, e aí tem um prazo para isso, né, ser realizado e depois não ter mais essa parceria, mas pode ser que permaneça ou angariar outras parcerias com outras regiões. Então é muito comum a gente ver também isso. E uma outra coisa que ele aprofunda também é que essas cooperações, essa paradiplomacia, né, essa atuação dos governos subnacionais, podem ser realizadas também com entidades públicas ou privadas. Então, uma parceria estratégica com uma universidade pública, por exemplo, na área de saúde, que é o que a gente tem acompanhado principalmente no Brasil, que eu vou falar a respeito nos próximos vídeos sobre isso, ou pensar, né, de uma região como o governo do Paraná buscar, né, cooperações para angariar a instalação de uma multinacional na região. Então você vai tentar realizar, né, essa atividade externa com uma instituição privada, por exemplo. Então isso, né, é muito interessante de começar a se perceber, né, de como essa paradiplomacia, ela tem, de uma certa forma,
sido realizada pelo próprio fato de que essas regiões subnacionais não conseguem, né, verificar que esse ente federal consegue atender os interesses mais específicos dessas regiões. Principalmente isso acontece por países serem muito grandes, por terem uma extensão geográfica bastante grande, como Estados Unidos, Canadá, Rússia e Brasil, e essas regiões sendo muito diferentes entre si, e aí o ente federal não conseguindo determinar, né, e conseguir atender essas necessidades mais específicas. Então, possibilitando que essas regiões então consigam, através dessas atuações externas, angariar suas próprias necessidades, um maior desenvolvimento econômico, uma parceria estratégica na área sustentável, na área, por exemplo, de incentivar o turismo, né? Então, uma cidade que é importante historicamente, ou por suas características naturais, propagar, né, isso com outras regiões para incentivar que o turismo venha para aquela cidade ou para aquela região. Então isso é muito interessante também de se perceber. Feiras de negócios, então uma região que se destaca por um contexto, né? Vamos citar um contexto automobilístico, que é importante angariar feiras de negócios ou vice-versa. Lá uma região que mobiliza, né, o governo estadual mobiliza alguns setores específicos para ir para um outro país para fazer parcerias estratégicas. Isso também é chamado de paradiplomacia. E que normalmente essa paradiplomacia ela tem, né, como exemplo muito de auxiliar também o desenvolvimento desse determinado país, né, dessa entidade, né, desse governo central, desse governo federal. Então, que funciona de uma certa forma até paralela, buscando incentivar também o crescimento e propagar a imagem desse determinado país. Isso também é algo que acontece. Mas nem sempre isso, né, é algo talvez tão positivo. Existem algumas regiões que se destacaram nessa atuação externa, mas que foram de contestar, sim, o governo central. A gente tem como exemplo a região da Catalunha, o País Basco na Espanha, que são regiões que contestaram muito por uma identificação cultural, uma questão linguística também, de preservar a sua questão linguística, mantendo o seu idioma, uma própria bandeira, uma questão política também, de não concordar com a questão política, e realizam essas atuações internacionais até para contestar o governo e buscar a sua separação. Quebec também é uma região também que faz uma bandeira própria, determina também, né, a língua oficial como uma das línguas oficiais, o francês. Então é muito interessante de perceber, né, essas questões. A Escócia também, que era um país que tinha, né, uma região, desculpa, que tinha uma autonomia, né, anteriormente, mas que foi conquistado pelo governo britânico, e numa tentativa de preservar, né, e buscar a sua autonomia política, também realiza algumas ações externas como objetivo de contestar ali o governo central. Mas, né, nem tudo é tão assim, né, para buscar a separação, de contestar o ente federal. Muito que a gente vê, como eu mesmo falei, dessa paradiplomacia é também de auxiliar diversas questões para o próprio governo central. Um exemplo que eu acho que é bacana também de citar, para vocês situarem do que seria paradiplomacia, no contexto ambiental, a gente teve o famoso protocolo de Kyoto, né, que hoje é chamado de Acordo de Paris, mas na época o protocolo de Kyoto, que ele é o protocolo das mudanças climáticas para justamente, né, controlar aí, né, as emissões, os gases que contribuem para o efeito estufa, para as mudanças climáticas. A gente tem o protocolo que os Estados Unidos não assinou, mas algumas regiões, como o estado da Califórnia, vai assinar e vai justamente dizer que iria cumprir as determinações do protocolo de Kyoto. Então isso é um exemplo também de paradiplomacia, que é às vezes muito comum de ser percebido nos Estados Unidos, que alguns temas como segurança é o ente federal, mas outras atuações e outros temas, as regiões têm total liberdade a ter esse tipo de autonomia. E no caso, talvez, daí positivo também para citar, né, dessas atuações paradiplomáticas, entrando um pouco aí no contexto de integração regional, é a União Europeia e o Mercosul. A União Europeia, lá nos anos 80, as cidades passam a realizar uma cooperação, se caracterizando de uma forma, né, uma atuação formal hoje,
a Eurocidades. Então, um processo que se inicia do local para o global, incentivando e aprofundando muito a integração na União Europeia. E até como exemplo disso, o Mercosul, vendo que isso seria interessante, as cidades também passam a se mobilizar ali nos anos 90 e criam também o Mercocidades, que era, né, uma atuação de apenas capitais, pouquíssimas cidades ali, né, fazendo essas parcerias estratégicas, capitais, como mesmo falei, dos governos estaduais, dos outros países membros, né? E hoje, né, não só essas capitais, mas cidades menores, hoje são mais de 300 cidades, até de países associados que fazem parte aí da Associação do Mercosul. Então isso também é interessante de citar, como é significativo, né, essa atuação paradiplomática desses entes subnacionais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações e também compartilhar, né, e ajudar o canal a angariar mais inscritos e compartilhar então esse vídeo com os amigos de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.